Muito boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco, hoje, amanhã e sempre. Então, quando o Pai pediu que Jesus viesse transmitir os seus ensinamentos a todos nós, quando Jesus veio à Terra para nos mostrar o caminho mais curto que nos leva à felicidade, ele então escolheu 12 pessoas do seu convívio e por 3 anos, mais ou menos, com eles ele conviveu. Caminhou pelas estradas poeirentas da Galileia, subiu e desceu morros perto da cidade de Cafarnaum, atravessou lagos, o lago de Genezaré, o mar da Galileia, várias vezes com seus discípulos indo e vindo. Então, promoveu curas, ensinou, mostrou como se fazia durante 3 longos anos. Conviveu com Pedro em seu lar, fazendo culto do evangelho no lar. Curou pessoas, ensinou como pensar, agir e se comportar. Enfim, mostrou-nos como deve viver o homem no mundo sem ser do mundo. Então, ele que era o mestre dos mestres, o médico dos médicos, médicos de nossa alma, impossível não amar aquela figura que sobressaía e que marcou todos os tempos antes e depois dele. Antes de Jesus e depois de Jesus. Então, conta-nos o Espírito Humberto de Campos que Jesus reuniu seus discípulos no primeiro dia das festas de Páscoa. E, como de outras vezes, o mestre partiu o pão com a costumeira ternura. Se olhar contudo, embora sem trair a serenidade de todos os momentos, apresentava misterioso fulgor, um brilho diferente. Como se sua alma naquele momento transportasse para o futuro e em comunicação, em comunhão com os altos, com o Pai. Então, em dado instante, tendo-se feito longa pausa entre eles que estavam ali confabulando, conversando, entre os amigos, o Messias acentuou com a firmeza impressionante que era chegado o momento da sua partida, que se cumpriria as profecias dos evangelhos da Bíblia. E então aquele talvez seria o seu último encontro. Então, quando ele disse que cumpriria as profecias da Bíblia e que ele seria humilhado e ferido em Jerusalém para dar a última lição ao povo, aos seus discípulos e ao resto do mundo, que ele iria ser humilhado, ele iria ser maltratado, ferido, e isso seria um sacrifício necessário para mostrar que não é apenas uma vitória passageira do mundo, movido pelo orgulho, pela vaidade, pelas lutas fratricidas, movimentado pelo orgulho humano, que seria contado para a felicidade de ninguém. Então, imaginemos aquele ambiente, aquele clima de despedida. O baixo astral, a dor, o sofrimento, o clima negativo que pairava. Então ele, vendo isso, percebendo, dizia: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas. Esse ensino, esse grito, esse pedido, essa informação paira no ar até hoje. Como se ele pudesse dizer mais para os seus discípulos: pode escolher a sua, escolha a sua. Há muitas moradas na casa do meu Pai. O que queria Jesus dizer com essas palavras? Qual o entendimento do Espiritismo sobre isso? Bem, o Espiritismo está assentado em 5 princípios básicos. Primeiro, a existência de Deus. Deus existe? É a origem de tudo, é a origem e o fim de tudo. É o Criador e a causa primária de todas as coisas.
é a suprema perfeição, com todos os atributos que a nossa imaginação possa atribuir e muito mais que isso. Esse é o primeiro. Segundo, é a imortalidade da alma. Antes de sermos seres humanos, filhos de nossos pais, carnais, humanos, nós somos, na verdade, filhos de Deus. E porque um dos aspectos, quando se diz que nós somos feitos à imagem e semelhança dele, essa é uma. Deus é eterno, não tem começo nem fim. Nós fomos criados em determinado momento, mas também somos imortais. Então é a semelhança. Somos imortais. Agora, o que fazemos dessa informação? Outro princípio, a pluralidade das existências, ou em outras palavras, a reencarnação, como fator indispensável para reconhecermos a justiça e o progresso que vige na Terra e em todos os mundos. O quarto é a comunicabilidade dos espíritos. É o intercâmbio entre encarnados e desencarnados através da mediunidade, que, segundo Allan Kardec, todos temos em maior ou menor grau. E que Jesus disse que no final dos tempos cairia sobre todos nós essa potencialidade que todos nós deveríamos absorver, e a cada dia mais nós vamos aumentando a quantidade de pessoas que têm a intensidade da mediunidade em suas vidas. E o quinto é a pluralidade dos mundos habitados. É desse princípio que falava Jesus quando disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas. Os discípulos, além da saudade dele, já antecipada, que faremos nós, para onde iremos? Não se turbe o vosso coração. Então era um acalento, era um conforto moral, era uma informação que acalmava todos os ânimos ali que pudessem existir, ânimos às vezes negativos, que pudessem existir entre eles. Não se turbe. A Terra não é uma morada, não é a única morada que existe no universo. Bom, então, Jesus conseguia dizer muito com poucas palavras. Então, nesse dizer dele, estão sintetizadas muitas informações, mas que iremos tecer comentários apenas sobre 3 aspectos. Os mundos físicos, que está contido nessa orientação, os mundos espirituais e os mundos íntimos ou morais de cada um de nós. Então, quantas estrelas existem no universo? Eu desafio mesmo vocês, e eu fiz esse desafio a mim também. Quantas estrelas existem no universo? Quantas são descobertas por ano? Veja só, na revista super interessante de 1997, no século passado, contém o seguinte artigo, que eu vou ler. Estima-se que no universo, isso é em 1997, estima-se que no universo tenha 100 bilhões de galáxias, e cada galáxia tenha 100 bilhões de estrelas, conta o astrônomo Tirso Vilela, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais de São José dos Campos. Então, portanto, fazendo as contas, 100 bilhões de galáxias, e ele dizia também que cada galáxia tem, em média, 100 bilhões de estrelas, existem, na conta dele, em 1997, 10 sextilhões de estrelas. Vocês sabem que são 10 sextilhões de estrelas? E eu não sei. Mas uma coisa eu vi, são o algarismo 10 seguido de 21 zeros. 10 sextilhões de estrelas. Bom, essa estimativa só leva em conta o que o astrônomo chama de universo visível. Universo visível. E o que é o universo visível? Até onde as lentes, os binóculos, enfim, as lentes de alcance conseguem enxergar. Mas atualmente, com a evolução dos telescópios, né,
através dos quais avista-se mais longe, os astrônomos falam em 300 bilhões de galáxias. Alguns ousam em dizer 500 bilhões de galáxias. E, em média, 300 bilhões de estrelas cada um. O nosso mundo, o nosso cérebro não consegue entender quantas estrelas. E isso é o universo conhecido. E a cada dia encontra-se mais, descobre-se mais. E aí, informaram que eu fui bancário, e efetivamente fui. E em determinada época, também no século passado, próximo dessa data aí, eu estava trabalhando em São Paulo como auditor no banco, e porque os auditores tinham a fama de arrogantes, prepotentes, orgulhosos. Enfim, o banco, querendo diminuir essa imagem, encomendou uma parcela, uma palestra de um filósofo. Ele é famoso hoje. Naquela época ele já era famoso. Mário Sérgio Cortella. Ele era secretário de Educação de São Paulo, professor, filósofo da USP de São Paulo. Então ele já começou dizendo para todos nós que estávamos ali, né? Por assim, o universo conhecido tem 100, e usou esses dados. O universo conhecido tem 15 milhões de anos e tem 100 bilhões de galáxias, cada uma com 100 bilhões de estrelas. O universo conhecido tem 30 milhões de espécies de seres vivos, que o homem é uma delas. O homem é uma delas. Então, 100 bilhões de estrelas vezes 100 bilhões de galáxias vezes 100 bilhões de estrelas, que número que é? Quanto que é? E que tamanho que é isso? Então, se nós compararmos a nós, homens, nós não passamos de um vice-treco, de um subtroço qualquer. Ele já começou assim, para nos colocar no lugar. Eu não passo de um subtreco, de um vice-troço qualquer. E parou um pouquinho, né, para que nós pudéssemos engolir aquilo, pudéssemos compreender aquilo, né? E daí, nessa paradinha pequena, eu pensei assim, meu pensamento foi longe, e eu pensei, mas Deus fez tudo isso para nós. Ao mesmo tempo que eu não sou nada e efetivamente sou insignificante, enquanto dentro da grandeza do universo que cresce a cada dia, eu sou filho de Deus. E Ele fez isso para mim. Então, nesses bilhões e bilhões de galáxias, bilhões e bilhões de estrelas, eu posso escolher um e viver lá se eu quiser. É claro que cada escolha que eu faço vai depender o meu esforço para lá chegar, mas eu posso chegar lá. Bom, Ele fez isso para todos nós. Então, há muitas moradas na casa do Pai. Para compreendermos um pouco mais, né, esse ensino de Jesus e que os Espíritos nos ensinam, a casa do Pai é o universo. As moradas são os mundos que circundam esse espaço infinito. E é infinito mesmo, porque Deus jamais parou de criar espíritos, seus filhos. Então, tem que existir mundos suficientes para cada um de nós. O universo, então, é o conjunto de tudo que existe, a Terra, os astros, as galáxias e os fluidos. Então, para entendermos os dizeres de Jesus, nós elaboramos esse pequeno resumo. Bom, então, os mundos físicos, como é a primeira parte da nossa fala, são diferentes categorias de mundos habitados. Então, conforme os Espíritos nos ensinam, Deus é eterno, Deus é infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. E inteligência suprema, causa
de todas as coisas, causa primeira de todas as coisas. E que ele jamais deixou de criar espíritos e que todos nós somos criados simples e ignorantes. Como todos nós somos criados simples e ignorantes e vamos evoluindo de acordo com o nosso progresso, com as oportunidades de crescimento e desenvolvimento, tem mundos para todos nós, de acordo com a nossa capacidade de entendimento e desenvolvimento. Esses mundos, então, representam mais ou menos como escolas com seus diversos graus de ensino e potencialidades para nos ensinar. Então, os mundos primitivos, eles são destinados a espíritos na sua primeira infância, e assim vai indo. Ora, Deus estabeleceu as suas leis divinas, que são também eternas e imutáveis. Dentre elas, a lei do progresso. Dessa forma, somos habitantes dos mundos conforme a nossa condição evolutiva. Assim também os espíritos nos ensinam que, enquanto ele repousa da fadiga e da luta, ele vai estudar, né? E tem os mundos ditosos, onde o bem sobrepuja ao mal. Tem os mundos celestes ou divinos, onde exclusivamente reina o bem. Bom, avancemos. Mundos primitivos. Os mundos primitivos, eles são destinados às primeiras encarnações da alma humana. O homem, nesses mundos, mal se distingue do bruto. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele diz que a diferença de um homem para um símio nessas primeiras encarnações humanas na Terra, essa diferença era apenas um brilho diferente no olhar. Então, para saber a diferença, tinha que ter um olhar aguçado e perceber. Era apenas um brilho diferente no olhar. Então, o mundo primitivo, no começo do mundo primitivo, era mais ou menos assim. Então, como diz André Luiz, é nesse primeiro período que a alma se elabora e se ensaia para a vida. Porque até então, nós, princípios espirituais, estávamos passando pelos reinos mineral, vegetal e animal. E agora ingressamos no nominal, quando conseguimos adquirir o pensamento contínuo, aí nós ganhamos a possibilidade de reencarnar no reino hominal. E a partir daí, segundo André Luiz, que durante esse tempo de quase 2 bilhões, em torno de 2 bilhões de anos, nós demoramos para passar por esses 3 reinos, nós tínhamos aproximadamente 2 bilhões de anos. E o objetivo principal era aprender a pensar. A partir de agora, então, o nosso objetivo é aprender a pensar o bem. Bom, então, eles nessa época, ou nós nessa época, lutam unicamente para sobreviver. Isto é, para fazer uma presa ou para não tornar-se uma presa. Visto que nada mais elevado os estimula. Uma das mais imperiosas necessidades é a da alimentação. Então, é como mais ou menos o leão e a gazela. O objetivo do leão é fazer uma presa, não é? Senão ele não sobrevive. O objetivo da gazela é não se tornar uma presa do leão, senão ela também não sobrevive. Então, eles lutam unicamente para sobreviver, para fazer uma presa ou... Nós saímos, então, desse mundo muito recente, e ainda nesse mundo primitivo, aí que nós começamos a elaborar a nossa alma, utilizando o pensamento contínuo e do livre-arbítrio que Deus nos deu para fazermos o que quisermos. Mas lembramos, tem as suas leis, que são divinas, são eternas, e que eu, pelo meu livre-arbítrio, eu posso caminhar obedecendo a essas leis ou não, mas eu terei que me responsabilizar pelo que eu faço, ou adquirir os louros pelas coisas boas que eu também faço. Esses mundos também são destinados
há espíritos que, por obstinação no mal, são degradados, nos mundos primitivos. Então, existe época em que o mundo está passando de uma fase para outra, principalmente agora, quando a Terra está passando da fase de provas e expiações para de regeneração. Existe um grupamento de espíritos rebeldes que fazem o mal pelo mal, se comprazem em fazer o mal e são convidados a ir para um mundo desse, onde vão contribuir com a sua genética, a sua gênese espiritual, para melhorar a condição desses povos que lá vivem. Então, esses são também mundos onde são convidados esses espíritos que são obstinados no mal. Mas vamos imaginar, suponhamos, pois, um mundo habitado exclusivamente por espíritos impuros. Então vamos a ele nos transportar pelo pensamento. Como será? Vamos imaginar. Essa é uma figura ilustrativa dos historiadores, que dizem que o mundo primitivo é mais ou menos assim. Nele, nós vamos ver todas as paixões desencadeadas sem freio. O estado moral no último grau de embrutecimento. A vida animal em toda a sua brutalidade. Nada de laços sociais. Porque cada um não vive e não age senão para si e para satisfazer seus apetites grosseiros. Relata ainda, continua o relato. O egoísmo nele reina com soberania absoluta e arrasta consigo o ódio, a inveja, o ciúme, a cupidez e a morte. É o império da força bruta impulsionado pelas paixões. Esse é o mundo primitivo. Aí o mundo primitivo ele tem como nós dissemos, ele tem as suas gradações, porque são milhares de anos nesse mundo primitivo. E aí a imagem, a fisionomia, ela vai mudando também com o tempo. O corpo vai ficando mais embelezado, mais bonito, mais agradável. Aqui na Terra nós vemos, por exemplo, uma pessoa que está com muito ódio, ela fica feia. Mas se ela está muito feliz, ela fica bonita, a aura dela se mostra mais jovial, alegre. Então, com o desenvolvimento do amor, automaticamente os corpos físicos, eles vão se desenvolvendo e vão melhorando. Nós já fomos assim. Nós já fomos daquele outro jeito. Hoje já somos diferentes. E seremos mais belos ainda com o passar do tempo. E isso é uma boa notícia, principalmente para aqueles que efetivamente escolherem um mundo melhor do que o nosso. Mas, quando nós nos obstinamos no mal, automaticamente nós estamos fazendo a escolha para voltar para o mundo primitivo. Então a escolha é sempre nossa. Bom, então mais tarde contrabalançam-se o instinto animal e o sentimento moral. Aos poucos, com o desenvolvimento da inteligência e a diminuição do instinto, vai brotando o sentimento moral. Então o homem passa a lutar não mais somente para se alimentar, mas também para satisfazer a sua ambição, o seu orgulho e as necessidades ou os desejos que ele tem de dominação. Porque as paixões, o orgulho e o egoísmo também vêm do instinto de sobrevivência. O instinto de sobrevivência, para o bruto, faz com que ele, o mais forte, se alimente primeiro. Então, isso, só com o passar do tempo, que nós vamos nos despojando desse orgulho e do egoísmo. Então, com o passar do tempo, com o refletir e com o desenvolvimento dos relacionamentos sociais, da família, nós vamos desenvolvendo isso. Essa aura e essa vontade de desenvolver o moral. Como diz aquela música, eu não só quero comer, eu não só quero dinheiro, eu quero outras coisas também. Então, todavia, à medida que o senso moral prepondera, desenvolve-se a sensibilidade, a serenidade
e diminui então aquela falsa necessidade de destruir, até que ela desaparece. Até que ela desaparece. E que culmine com a vontade dele desenvolver a sua perfeição. Então, nesse caso, já passamos para o mundo de expiações e provas. E como é que são esses mundos de expiação e prova? Bom, esse nós já sabemos, né? Porque nós vivemos aqui. Basta observarmos o mundo, então, que nós vivemos. Aqui a superioridade da inteligência, em grande número de seus habitantes, indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que que acabam de sair das mãos do Criador. As qualidades que nós trazemos conosco são a prova de que já vivemos e realizamos certo progresso. Quantos inventos, não é? Na medicina, na robótica, na informática. Mas juntamente com essa inteligência, vem também numerosos vícios que nós ainda teimamos em trazer conosco. O bendito orgulho e o egoísmo. E esses inventos que vieram para nos dar uma vida mais tranquila, olha a robótica, olha as máquinas. Eu me lembro, quando eu morava em Ribeirão Preto, no século passado. Então, Ribeirão Preto eu dizia que ela estava no meio de um canavial, porque era canavial para todos os lados. As usinas de açúcar e álcool lá abundam em todo lado. E tinham muitos cortadores de cana. E aí eles começaram a fazer greve para ter uma condição melhor de trabalho, porque tinha que queimar a cana, porque eles não queriam que queimasse a cana. Eles queimavam a cana para os trabalhadores cortarem, para que as cobras fossem embora, para que não se machucassem tanto com as folhas da cana. Então, exigia que queimasse a cana. Mas aí a comunidade se revoltou, dizendo não pode, porque todos os dias à tarde caía a fuligem muito grande, a cidade ficava preta de fumaça e de fuligem, de cinza, ali, e ninguém suportava aquilo. Então, forçou-se o desenvolvimento de máquinas, a automação. Aí desenvolveu a máquina de cortar cana. Então, a máquina de cortar cana trabalhava, então, por 100 homens. 100 homens. E não precisava queimar a cana. E aproveitava todos aqueles resíduos para incorporar ao solo e melhorar. E, então, esse é um serviço bruto, demasiadamente grosseiro e penoso para o homem, que o progresso tirou ele de lá. É claro que, por um tempo, as pessoas diziam, vai haver o desemprego. Mas aí as pessoas se qualificavam em outra área, em outras áreas. Então, assim também, nos fornos, em todo lugar, as máquinas vêm substituindo o trabalho penoso do homem. E, segundo os espíritos, é exatamente para sobrar tempo, para que a gente possa falar um pouco mais das coisas divinas, falar um pouco mais da importância do amor, da paz, da construção de uma sociedade mais justa, mas nós não estamos sabendo utilizar desse recurso. Então, a inteligência, mas junta então com o orgulho e o egoísmo, o que o homem faz? Utiliza o avião para despejar bombas, utiliza os conhecimentos para desenvolver bombas, utiliza da informática para disseminar fake news, utiliza dos recursos não para dar uma qualidade de vida e desenvolver o progresso intelecto, moral e social de nós, mas, lamentavelmente. Então, assim nós vamos entender que o mundo de expiações e provas, nós estamos juntos pessoas bastante inteligentes, mas pessoas também com moral pouco desenvolvida, que se utiliza desses inventos para satisfação pessoal em detrimento da qualidade de vida de outros. Então, imaginemos um ambiente onde se reúne espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios,
espíritos neutros, aqueles que não estão nem aí com nada, não é? O egoísmo é sempre o móvel dessas paixões, dessas ações. Mas os costumes vão se abrandando a partir do tempo que nós vamos assim por eles passando. É por isso que Jesus disse: o egoísmo é sempre o móvel principal das ações. Daí a tendência nossa de escravização, não é? Das classes inferiores e das raças mais fracas, que tenham sob o seu jugo. Bom, aí então, nós somos condenados ou convidados a viver num mundo desse por necessidade evolutiva. Quando Jesus disse assim, é preciso que haja escândalo, é necessário que haja escândalo. Aí os espíritos dizem o significado, é preciso que haja escândalo no sentido de precisão, de certeza. Porque no mundo em que nós vivemos, com esses espíritos dessa forma, encarnados, né, levianos, pseudo-sábios, neutros, violentos, vingativos, odientos, é preciso que haja escândalo no sentido de maldade, de dor, de sofrimento. Então é certo que vai haver isso. Mas ai daqueles por quem o escândalo venha, dizia ele. E dizia, é necessário que haja escândalo. Mas ai daquele por quem o escândalo venha. Agora, por que é necessário que haja escândalo? Por que é necessário que haja as dores, as vicissitudes da vida? Porque muitos de nós não aprendemos se não for através da dor. Quantos de nós, a gente vê por aí, o bullying graçando livre por aí. Todo mundo sofre bullying na escola. Se eu sou gordo, é o gordinho, é o rolha de poço, enfim, né? Se eu sou magrinho, é o vara de bater pecado, a vara de pescar santo no céu, enfim, é aquele que bate na porta e passa por baixo da porta, de tão magro que é. Então, não existe. O japonês, o negro, o alemão, todos nós sofremos bullying. Mas muitas vezes, nós praticamos o bullying como achando que é uma leve piada, que não está causando dor a ninguém. Embora todo mundo diz que isso cause humilhação, né? E eu não acredito nisso, até que um dia alguém pratique um bullying contra mim, até que um dia alguém me humilhe, até que um dia alguém me cause uma dor dessa, aí eu vou despertar. É necessário que haja escândalo. Mas, ai daquele por quem o escândalo venha. Nesse sentido. Então, a terra de expiações e provas é esse mundo em que nós estamos. Mas nós queremos ficar nesse mundo? Ou queremos ir para o mundo melhor? Eu tenho a minha escolha. E eu sei o que é preciso fazer. Jesus já disse. Os espíritos dizem, Allan Kardec perguntou aos espíritos, o que é a caridade segundo entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. E Pedro, né, relembrando, mestre, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Querendo dizer infinitamente. Então, aí o apóstolo Paulo diz, fora da caridade não há salvação. Então, nós temos o caminho para sair desse mundo e, se eu quero efetivamente, eu sei o caminho. Os espíritos dizem que o homem só é infeliz, que as leis divinas são as leis naturais, e que são divididas em leis da matéria e leis morais. E que as leis da matéria o homem trata de estudar, os cientistas, e as leis morais são os ensinos de Jesus. E que o homem só é infeliz quando dessas leis se afasta. Então nós podemos ser felizes aqui mesmo, não nos afastando dessas leis. E elas estão consubstanciadas, elas estão resumidas na caridade. Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias, perdão das ofensas. Quantas vezes? 70 vezes, 7 vezes.
Então, nós temos também um mundo de regeneração. Aí os Espíritos dizem que entre essas estrelas que cintilam aí no céu, quantos mundos existem destinados pelo Senhor a provas e expiações, ou a mundos inferiores a nós, mas também a mundos superiores. Então, entre essas estrelas, entre esses diversos mundos, tem os mundos de regeneração, onde as almas que ainda têm que expiar aurem novas forças repousando das fadigas da luta. Por quê? Porque aqui nesses mundos, o homem ainda é de carne e osso, ele está sujeito às vicissitudes, mas ele está livre da expiação, dos travos da expiação. Tem provas a passar, mas não tem as dificuldades, as dores maiores que significam as expiações. Ainda tem que suportar prova, porém sem as pungentes dores aí da expiação. Imagina, e nesse mundo nós podemos dizer que já o bem supera o mal. Nos mundos de expiação e prova, o mal supera o bem. Nesses de regeneração, já não. O bem supera o mal. Imagina a gente já poder morar no lugar onde a minha casa eu não preciso colocar muros altos, né? Onde eu não preciso de preocupar tanto com a segurança, onde eu tenho mais liberdade, tranquilidade para pensar e agir. Esse é o mundo de regeneração. Esse é o mundo de regeneração. Nós temos também, daí, os mundos celestes ou divinos. Os mundos celestes são a habitação de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Vamos imaginar, esse é um mundo habitado somente por bons espíritos. Que diferença, hein? Olha só, imagine além dessa casa que não preciso ter muros, né? Algumas profissões não existirão mais. Por exemplo, advogado, para que advogado? Se não há disputas jurídicas entre as pessoas, para que delegado de polícia? Para que polícia? Para que juiz? Para que tribunais? Para que... Então, olha o que me sobra, né? Médicos diminuirão muito, porque nós sabemos que a grande maioria das doenças são psicossomáticas. E então, eu vivendo bem, com tranquilidade, pensando bem, eu vou ser menos doente. Olha só. Mas isso tem um custo, e eu posso escolher viver nesse mundo, mas tem um custo. Será que eu consigo perdoar 70 vezes, 7 vezes? Será que eu consigo ter a paciência para ter a indulgência, né? Será que eu consigo ter, assim, a tolerância tantas vezes quanto é necessária ao meu irmão? Eu contei aqui, mas eu gostaria de relembrar. O Alberto Almeida contou, num dos encontros, numa palestra sua, que uma senhora, lá em São Paulo, ela distribuía sopa no inverno, de madrugada, para os mendigos da cidade. E determinado dia, ela com a sua equipe, 4 da manhã, né, depois de ter trabalhado das 2 às 4 fazendo a sopa, né, quentinha, estava distribuindo. E ela encontrou uma senhora, uma mendiga, toda esfarrapada, mal cheirosa, descabelada, embaixo de uma marquise, e deu um prato, encheu um prato de sopa e entregou para ela. A mendiga olhou para ela com um olhar feroz e pegou o prato de sopa e jogou, quebrou no chão. O que nós faríamos numa situação dessa? Aí ela pegou, segundo prato, encheu novamente o prato e falou: coma, minha irmã, está tão gostoso, fiz com tanto carinho, está quentinho, está chuviscando, você precisa se alimentar. Ela olhou novamente, pegou outra vez o prato e quebrou novamente na frente dela.
O que você faria numa situação dessa? Talvez eu tivesse desistido. Eu falo talvez para não dizer certamente. Né? Porque eu vou pensar assim, levantei 2 da manhã, juntei alimentos, fiz uma sopa substanciosa ali, gostosa, saborosa, com todo o carinho do mundo, e vai entregar para alguém joga no chão na minha frente. Tem tantos aí que querem e precisam, eu vou mexer com isso? Nada, vou embora. Mas ela pegou o 3º prato, encheu, e, novamente, envolveu-a com mais carinho ainda e pediu, toma, você precisa. E aí, aquele envolvimento de amor, de ternura, fez com que aquela mulher debulhasse em prantos e pegasse aquele prato e comesse. Então, eu fico pensando assim, eu já te perdoei uma vez, agora é a 2ª, mas a 3ª não passa. Não é assim que a gente age? Então, eu lembro que uma pessoa dizia assim, na sua sacola já tem 3 pedras, a hora que pegar a 4ª eu vou jogar tudo na sua cabeça. Querendo dizer a mesma coisa. Então, nós não conseguimos 3 vezes perdoar e entender uma pessoa quando me perdoar. E eu posso viver num mundo desse, eu sou convidado a viver num mundo desse, mas eu tenho um custo. Porque lá no mundo desse não vivem pessoas que odeiam-se, que se maltratam, que falam mal um do outro, que são egoístas, que são maus, que usam de perfídias, como nós aqui. Porque eles têm um pensamento que nós, enquanto encarnados na matéria e ainda imperfeitos, temos. Hoje funciona a lei de Gerson ainda, né? Lembra da lei de Gerson? Não, a grande maioria de vocês não era nem nascido ainda, quando o Gerson, aquele jogador, dizia gosto de levar vantagem em tudo, certo? Ele era um jogador de futebol. Então, isso aí imperou no Brasil durante muito tempo. Quem levava vantagem em tudo era esperto, não era... Mesmo que fosse um troco que ele pegou a mais no supermercado, um ingresso que ele pagou a menos no teatro ou no cinema, usando dessa esperteza, ele não era considerado um delinquente. Ele era um esperto e era um modelo a ser seguido. Então, ele fazia esse Gerson, um jogador famoso da seleção brasileira, tricampeão mundial, ele fazia propaganda de um cigarro. E ele falava, gosto de levar vantagem em tudo, por isso eu compro esse cigarro. Né? Isso aí imperou durante muito tempo e talvez vija ainda até hoje. Então, só para a gente reforçar a nossa mente sobre os mundos primitivos, nos mundos primitivos, prevalece um instinto e a lei do mais forte. O mundo de expiações e provas, o mal predomina sobre o bem. Nos mundos regeneradores, que a Terra está passando de uma fase para essa, o bem já prevalece sobre o mal. E em mundos ditosos ou felizes, o mal não existe. Então, nós somos convidados a permanecer na Terra, se não quisermos ir ao mundo mais elevado, porque vai ser o mundo regenerado. E o bem vai ser muito superior ao mal. E já para nós que vivemos hoje guerras, latrocínios, assaltos, violências, suicídios, abortos, pena de morte, há tanta coisa que isso não mais vai existir no mundo de regeneração, para nós é um mundo feliz. Mas nós precisamos nos decidir e escolher isso para começarmos a desenvolver e nos acostumar, nos adaptar a esse mundo. Porque no mundo desse não tem o jeitinho brasileiro. Se eu gosto do jeitinho brasileiro, eu me dou bem com o jeitinho brasileiro, eu quero ficar por aqui mesmo. E como a Terra vai ser
um mundo regenerado, nós seremos convidados então a ir para outra escola, porque essa de sofrimento e dor ainda não foi suficiente para a gente mudar de ideia, né? Bom, então, e os mundos celestes ou divinos, o bem reina soberano. Aí, por fim, né, essa parábola, esse ensino de Jesus também, ele quer dizer os diversos estados da alma na erraticidade. O que é erraticidade? Erraticidade é o período entre a desencarnação e a reencarnação. Então, qual que é o estado da alma? Eu posso ser feliz, eu posso ser revoltado, vingativo, arrependido, perseguido ou feliz. E também, lembra, que alguém que leu Nosso Lar, por exemplo, quando Clarencio, o ministro de Nosso Lar, foi recolhê-lo, quando ele enfim se decidiu por fazer uma prece pedindo ajuda, Clarencio esteve lá, e ele estava no umbral, naquela zona de sofrimento incrível. Ele, André Luiz, estava no inferno, mas Clarencio estava, entre aspas, no mundo feliz, mesmo estando ao lado dele. Então, por esse aspecto, a morada do Pai representa a nossa própria consciência. Onde nós estejamos, onde nós estivermos, nós estaremos ou no inferno construído por nós, ou no céu desenvolvido pelo nosso sentimento e pelas nossas ações. Por isso, então, também, por falar em erraticidade, a Terra, ela, como fosse uma bola, né? Ela está assim. Então, existem diversas camadas fluídicas, espirituais em volta dela, que chama esferas espirituais. Mais ou menos aí o tamanho dela, como a gente tem da nossa atmosfera, estratosfera, ionosfera, assim, cada uma dessas ela envolve a Terra. E quanto mais próxima da Terra, menos desenvolvido, menos progresso tem o espírito que ali reside. Então tem essa primeira camada, que é na nossa atmosfera, que por aqui existem milhões de espíritos que não conseguem passar dessa esfera espiritual para uma melhor, porque estão muito ligados ainda à Terra, aos costumes da Terra, aos sentimentos e os pensamentos da Terra, da matéria. Então, por mais que eles queiram, eles não conseguem passar para uma esfera maior. Em todas essas esferas aí da atmosfera, estratosfera, ionosfera, enfim, tem diversas colônias espirituais que, conforme mais afastada do núcleo da Terra, mais evoluído é. Então, aqueles que estão aqui em volta da Terra são aqueles que ainda não conseguiram se libertar dos vícios. Aqueles que alcoólatras, os assassinos, aqueles dependentes químicos, aqueles viciados em pornografia. Então, como no mundo espiritual não tem nada disso, não tem isso, eles ficam aqui porque se aproxima daqueles que estão no seu mesmo nível evolutivo e que faz uso desses expedientes e para se aproveitarem e compartilhar sensações. Quando, então, em outras esferas mais elevadas, aí respira-se mais livre. Os espíritos são mais evoluídos. São aqueles que trabalham por desenvolver um progresso maior para si mesmo e para a Terra. De lá, desses mundos mais evoluídos, desses mundos espirituais mais evoluídos, que vêm aqui esses espíritos e trazem de lá as suas missões para o desenvolvimento nosso aqui da ciência, nas artes, na filosofia, na política, em todo lado. Nas construções civis. Vem de lá com essa missão. E por isso que algumas pessoas, quando assistem Nosso Lar, falam, mas aquilo lá parece a Terra. Não. É a Terra que parece. Porque vêm pessoas de lá e trazem intuitivamente o modelo utilizado lá. E começa a implantar aqui, são os missionários.
E, às vezes, em sonho, se levantam, se recordam, vão para lá, revivem aquilo e voltam e continuam persistindo nessa ideia de desenvolvimento, de progresso em todas as áreas da sociedade. Por isso, nós podemos ficar aqui na Terra e, quando desencarnarmos, ficarmos também nessa primeira camada evolutiva, onde reina ainda a maldade, o egoísmo, o orgulho, todos os sentimentos ruins. Mas nós podemos também aspirar a ir para, quando desencarnarmos, para essas esferas melhores. Escolha a sua. Vamos escolher essa e começar a desenvolver esse sentimento. Porque lá não existe subterfúgio. Não tem como enganar a ninguém. Aqui eu desejo muitas vezes que Jesus esteja comigo em determinados momentos apenas. Por exemplo, se eu estou assistindo um filme inadequado, e eu queria que Jesus estivesse ali ao meu lado. Então, é preciso a gente despertar para isso. E desenvolvendo novos gostos, novos valores, novas emoções salutares, para escolher aí a nossa morada. Então, por fim, eu quero pedir a Jesus que nos abençoe a todos, que nos inspire, e que o clima ambiental que nós estamos vivendo seja transferido lá pelos nossos irmãos da Ucrânia, para que eles consigam suportar as dores que estão vivendo. E para os nossos irmãos da Rússia, que eles possam despertar para os comprometimentos morais que eles estão adquirindo por atacar uma nação, por serem fratricidas. Que Jesus, então, nos abençoe e nos ilumine.